boa tarde, boa noite para você estar aqui nessa aula número 5, História do Brasil, Mineração, nesse clima de Guerra nas Estrelas, Star Wars. Sim, na aula passada eu tinha falado que ia começar com Rei Leão, só que eu tenho uma coisinha pra falar pra vocês. Eu sou muito fã de Star Wars. É isso aí, turminha. Então é nesse clima aí, um pouco animadinho, um pouco legal, nós vamos trabalhar o tema da aula de hoje. Que a gente, na última vez que falamos sobre o Brasil, terminamos falando dos bandeirantes, quando eles conseguiram chegar nessa região de Minas Gerais, do famoso ouro. Finalmente os portugueses chegaram ao que tanto queriam desde o início da colonização do Brasil. Só que eles só demoraram uns 200 anos. Só isso, só uns 200 anos, só isso. Mas isso aí, finalmente chegaram. E na aula de hoje eu pretendo trabalhar isso com vocês. Qualquer dúvida, só mandar lá no site da escola, que eu tirarei com vocês. Beleza? Tranquilo? Bora lá. Mineração. Bem, turma, a região em que vai acontecer esse período, em que vai se concentrar a extração desses metais preciosos, vão ser aí, se eu tentar colocar no mapa atual, no mapa político atual brasileiro, é onde eu tenho os estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, beleza? E qual foi a primeira forma de extração de ouro? Que tipo de ouro foi extraído nesse primeiro momento? A primeira forma de extração de ouro, turma, foi um ouro de beira de rio. Olha aqui, do lado. Esse ouro aí de beira de rio. É conhecido como ouro de aluvião. E aí, então, você precisava de um baixo investimento. O grupo responsável por esse tipo de extração vão ser conhecidos como os faiscadores. Por que faiscadores? Porque eles pegam faíscas de ouro, lascas de ouro, não é uma grande quantidade. E é interessante aqui do lado, pode perceber, tem esse negócio meio cinza, né? O que é isso? É o mercúrio. O mercúrio, ele é muito utilizado nesse período. Até hoje mas não é recomendado, porque o mercúrio, quando você inala, pode causar problemas neurológicos. E como que funciona o uso do mercúrio? É jogado o mercúrio, essa substância, e ela acaba atraindo esses metais preciosos, formando uma liga. E o que acontece? Você queima o mercúrio, e aí quando você queima o mercúrio, sobra as ligas metálicas, no caso dos metais preciosos, que é o ouro aí no caso, certo? E aí quando queima, você inala o mercúrio, e aí você pode ocasionar problemas neurológicos e também problemas ambientais. É proibido hoje você fazer esse tipo de exploração de minério utilizando mercúrio. Bem, e aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, que é no período da mineração em que eu posso afirmar que no Brasil você tem uma sociedade com maior mobilidade social. É isso mesmo, no Brasil colonial, o ouro, esse período da mineração, vai promover uma chance de pessoas mais pobres alcançarem níveis sociais em que antes eles não tinham acesso. Para mostrar isso para vocês, eu vou fazer uma comparação com o açúcar. Porque no açúcar eu não falo que é a mobilidade social, mas na mineração eu posso afirmar isso. É isso que eu vou te responder no próximo slide. Tá curioso? Tá curiosa? Que bom! Bora lá! Bem, turma, aqui vão ter duas pirâmides. As duas pirâmides sociais na região açucareira e na região mineradora. Aqui é a região açucareira. Olha lá, senhores de engenho e escravos independentes. Aí você tinha o capataz, você tinha um pequeno grupo aí de trabalhadores livres, mas em sua maioria no Pernambuco, açúcar, Nordeste, gente, ou você é senhor de engenho ou você é escravo. Ponto. Fazendo bem essa generalização e que é tão mínima a quantidade de trabalhadores livres no período açucareiro na região do Nordeste que é assim mesmo, tá? Agora, na região mineradora, olha lá, você tem um surgimento aí de uma classe média. Tropeiros, oficiais, burocratas, soldados, clérigos, comerciantes, profissionais liberais, pequenos mineradores, que aí no caso são os faiscadores, tá? Por que você não tem isso na região açucareira? Ora, o slide anterior que eu falo para você do ouro de aluvião justifica isso.
Para você ter acesso ao ouro, você tinha que ir na beira de rio, ter mercúrio e ter a sorte de achar. Achando essa pepita de ouro, que não era de um quilate aí é o valor de pureza do ouro. Tem aquele famoso ouro 24 quilates ou 28 quilates, não lembro agora. Mas você encontrava um ouro menos puro na beira de rio, mas obviamente tinha seu valor. E era de fácil acesso. Então, um ser que não era escravo, e até escravos, mas aí eu vou tratar dos escravos mais pra frente, mas ele achando esse ouro na beira de rio, pô, ele tem acesso a mercadorias, ele cresce socialmente. Diferente com açúcar. Porque para você ter açúcar, você precisa de terra. Terra. E terra é poder. No Brasil você tem latifúndio. No Brasil você tem concentração de terra na mão de poucos. Entendem? Para eu ter açúcar, você precisa de terra, você precisa de mão de obra. Você precisa de mão de obra escrava, então precisa comprar escravo e não é barato. Você precisa do engenho, você precisa de máquinas para poder fazer, tirar o caldo da cana. E aí você tira o caldo da cana, você precisa de forno. O processo do açúcar é um processo muito complexo e de grande investimento. Entendem? Você precisa aí de um grande investimento para você ter sucesso com açúcar. Com ouro, nesse momento aqui, não necessariamente. Por isso que surge essa classe média. Por isso que o ouro, a gente pode afirmar que você tem aí uma maior mobilidade social. Entendem? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, se tiver dúvidas, manda lá uma perguntinha pra mim lá no chat, lá do site do Coma. Beleza? Certo? Bem, segue o jogo. Daí, turma, quando você tem a descoberta do ouro, bem, Portugal fica maluco de alegria. Porque se a gente for lembrar, o grande objetivo da colonização, do sistema colonial, era o metalismo. Era você ir atrás, achar metais preciosos. E Portugal estava com uma inveja lascada da Espanha, porque você tinha aqui do lado, na Cordilheira dos Andes, o Império Inca, em que tinha muita prata. Somente 200 anos depois, Portugal consegue achar ouro aqui no Brasil. E aí, nesse período, é tratado um acordo. Um acordo com a Inglaterra. Portugal tinha dívidas com a Inglaterra e com esse ouro, Portugal falou, bem, posso pagar dívidas e não só pagar dívidas. O Tratado de Methuen é um acordo conhecido como panos e vinhos. Tem aqui um mapinha bem legalzinho, bem didático para vocês. Olha lá, o ouro brasileiro indo para Portugal. E aí o Tratado de Methuen. Portugal mandava vinhos para a Inglaterra e a Inglaterra mandava panos para Portugal. Só que o que acontece? A quantidade de panos que Portugal precisava comprar, ele dava vinhos, mas não era o suficiente a quantidade de vinho. Ele precisaria produzir mais vinhos, mas ele não tinha essa capacidade. Logo, para conseguir equiparar, para conseguir equilibrar esses valores, Portugal acrescentava ouro. Daí, Portugal, para comprar os tecidos, a quantidade necessária para ele mandava vinhos, mas também ouro, porque o vinho não era suficiente para comprar esses tecidos. E aí, na próxima vez que você ouvir essa piadinha, quando alguém chega pro português e fala, português safado, roubou nosso ouro. Cara, não. Tá tudo com a Inglaterra. A Inglaterra, isso aqui é uma coisa interessante, quando a gente fala de sistema colonial, quando a gente fala de mercantilismo, que é o modelo econômico do absolutismo. A Inglaterra, ela começou a ter um acúmulo de metais preciosos sem precisar de colônia, por causa das suas manufaturas. Todo mundo comprava tecido na Inglaterra. E para comprar tecido inglês você usa do ouro, metais preciosos. Portugal e Espanha ficavam comprando não só tecidos, mas outras manufaturas da Inglaterra. Então todo o ouro e prata da América Espanhola foi para a Inglaterra. Estão nos cofres ingleses os metais preciosos aqui da América do Sul. Certo? Então assim, nesse tratado você tem vantagens e desvantagens. A vantagem é o desenvolvimento da vinicultura, no caso de Portugal. Só que a desvantagem é essa. Você não tem vinho suficiente, você tem até desenvolvimento, beleza, da vinicultura, bacana, mas não é suficiente para comprar os tecidos ingleses. E aí, então você acaba perdendo o ouro.
certo? E também fracassando a qualquer tipo de fábrica que fazia tecidos em Portugal. Eles foram engolidos pelos tecidos ingleses que tinham maior qualidade. Beleza? Certo? Bem, tem aí o Tratado de Methuen, muito importante, mas vamos voltar para o Brasil aqui e focar os efeitos na região mineradora, não só na região mineradora, mas em toda a colônia. Quais são os efeitos da mineração? Seus efeitos, o primeiro deles, no âmbito populacional, esse deslocamento. Em 1690, na região de Minas Gerais, você tinha 300 mil habitantes. Menos de 100 anos depois, em 1780, você tem quase 7 milhões de pessoas. Quando se descobre ouro ali na região de Minas Gerais, você tem um despovoamento das capitanias. A galera que estava nas regiões, em todas as regiões do Brasil, tendo uma vida de subsistência, de sobrevivência, vê ali uma oportunidade de ganhar dinheiro. Lembra lá os faiscadores? Por que não tem esse deslocamento para Pernambuco? Só para retomar aquela lógica. Porque não adianta ir para Pernambuco ter açúcar, sendo o seu acesso à terra é restrito. Precisa ter dinheiro, precisa ter mão de obra escrava, precisa ter tecnologia, precisa ter engenho, máquina, mão de obra. Mas eu posso ir para Minas Gerais, porque na beira de rio eu posso achar ouro de aluvião e ter algum tipo de renda maior que eu tinha antes. Os portugueses que estão em Portugal começam a vir a rodo pro Brasil. Não à toa que em 1720 Portugal tem que proibir a galera de vir pro Brasil. Tava tendo falta de mão de obra em Portugal, gente. Olha o efeito, é a famosa febre do ouro. Para uma melhor administração dessa região, houve uma mudança de capital. É aqui que a gente vai ter a transferência da capital, que era Salvador, para o Rio de Janeiro. A capital, ela acompanha o eixo econômico, o produto que dá mais dinheiro. Salvador, perto ali da região de Pernambuco, capitania de Pernambuco, portanto, açúcar. Quando você tem a era da mineração e depois a era do café, Rio de Janeiro continua sendo a capital. Quem quebra com isso é o Juscelino Kubitschek, que foi para Brasília, mas Brasília não tem nenhum eixo econômico em Brasília. Bem, quando a gente chegar lá em Juscelino Kubitschek, a gente conversa porque ele fez isso. Na verdade, você já sabe essa resposta, você teve essa aula comigo lá no passado, no segundo ano. Mas, turminha, é isso. Salvador e Rio de Janeiro, as capitais elas foram escolhidas por uma questão econômica, por causa do eixo econômico. Salvador por causa do açúcar, Rio de Janeiro por causa da mineração, do ouro. E aí você tem o café vai ser desenvolvido também ali no Vale do Paraíba, região então do Rio de Janeiro, então vai manter a capital lá. Mesmo São Paulo sendo potência, vai manter no Rio de Janeiro, porque ali você tem o porto, beleza? E vai surgir um novo modelo. O Brasil você tinha um clássico modelo rural, aqui você vai ter um grande crescimento urbano nessa região. Tudo bem? Tranquilo? E aí tem um mapa aqui bem bacana no próximo slide. Bora. Bem, turminha, nesse mapa você encontra todo tipo de produção agrícola no Brasil no século XVIII, que é o século da mineração, de auge da mineração. Só que o que eu quero mostrar para vocês, vai começar a aparecer umas setas e a gente vai trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Bora lá, primeira setinha. Perceba que na região da mineração você tem uma grande quantidade da pecuária. Era fundamental eu alimentar essas pessoas. Então eu precisava de carne, leite. Aí com leite você faz os derivados. Então aí você vê na região que hoje é Goiás, Minas Gerais, essa região muito forte aí da pecuária. Beleza. Só que alguns detalhes. A mineração, ela também enriqueceu outras regiões relacionadas com a pecuária, mas não só com a pecuária, mas também outros produtos. Mas aí eu vou dar destaque à pecuária aqui, tudo bem? Novamente, aqui região de Mato Grosso, Cuiabá. Você tem uma região aí da pecuária para conseguir abastecer as pessoas que estão indo para lá, para alimentá-las. São Paulo, galera, Sorocaba. Sorocaba, você vai ter um destaque aí de criação de mulas para o transporte do ouro. E aí já eu vou falar dos tropeiros, tudo bem? No próximo slide. Mas São Paulo ele ganha esse destaque, principalmente a cidade de Sorocaba.
A região do Rio Grande do Sul, dos Pampas Gaúchos, tchê, haha. Essa região aqui dos Pampas Gaúchos, você tinha esse transporte para essa região da mineração, mas você podia falar, pô, professor, e o Nordeste? Olha ali, esse destaque aqui eu gostei, ó, essa é a última seta. Olha essa região, vê, tá contornando o Rio São Francisco. Lembra naquela aula que eu falei pra vocês que o Rio São Francisco, ele, além de ser um rio perene, o velho Chico, tem vários apelidos, ele é o rio dos bois? Percebam, você tinha já uma pecuária ali para abastecer a região litorânea da cana-de-açúcar. E no primeiro momento abastecia Minas Gerais, só que teve uma grande seca. Agora, se eu não me engano, eu lembro que eu li em um livro ano passado, mas foi na primeira parte do século XVIII, então entre 1701 e 1750, teve uma grande seca. Daí, quem vai começar a mandar couro e carne? Em Rio Grande do Sul. Aí desembarca ali no Rio de Janeiro, sai ali de Porto Alegre, chega ao Rio de Janeiro e pega a estrada com as mulas, carregam essa carne até chegar na região mineradora. Beleza? Curiosidades aí pra vocês. Bem, não dá pra falar, eu não posso falar da mineração e não falar dos tropeiros, os famosos tropeiros. Eles eram fundamentais para o abastecimento, já que a região de Minas Gerais é uma região em que você tem muito mares de morro. E as técnicas para você fazer esse tipo de agricultura em um relevo acidentado, em um relevo que não é plano, essas técnicas são caras, precisa de muito investimento. E eu estou num período em que todo investimento está voltado pro ouro. Não à toa que muitas pessoas morriam de fome nas cidades, galera. Porque chegou muita gente de uma vez em pequenas vilas, nem eram cidades, vilas, não tinha, o pessoal dormia na rua. Foi uma migração populacional fora de controle. Foi uma loucura. A galera chegava, tinha pessoal que conseguia ouro, mas ficava doente porque mexia com mercúrio, ou por causa da fome, morria. É isso, a pessoa conseguiu o ouro, mas morria porque só esqueceu assim, sei lá, de comer, tá? Você tinha uma falta de alimento e os tropeiros, eles tinham esse papel fundamental. Além do transporte de mercadorias, as cartas, instrumentos para conseguir fazer a extração, utilizar melhores técnicas, tudo bem? E aí algumas, enfim, me vem, é que eu fui para a região de Minas Gerais. No meu curso de história a gente viajou até a cidade de Diamantina. Bem, a cidade de Diamantina era a cidade mais importante porque foi descoberto diamante lá. E diamante é superior a ouro. E aí é muito interessante que é muito comum nas igrejas você encontrar santos sem as mãos, com as mãos cortadas. E aí o moço lá explicou para nós que existia na época uma coisa chamada chá de mão de santo. Você não tinha médico suficiente, falta de comida, então muitas pessoas ficavam doentes. E não tendo médico, não tendo remédio, porque o remédio também era escasso, as pessoas apelavam para a religião. E eles acreditavam que se pegar a mão do santo e ferver em uma água e a pessoa tomasse, ela seria curada. Isso mostra para nós, obviamente tem a questão religiosa, a forte presença da Igreja Católica, mas o fato aqui é a questão social. Mostra aqui para nós a grande precariedade da região e o quanto que os tropeiros eram fundamentais. Até hoje, turma, até hoje, você tem esse tipo de transporte para determinadas vilas e pequenas famílias na região da Bahia, por exemplo, na Chapada Diamantina. Viajei para lá, fiz um mochilão em 2015 e para chegar alimento para os familiares que moram na região ali da Chapada é só com tropeiro. E não é zoeira, é isso mesmo. Não dá para ser por carro, por moto, por helicóptero, é a cavalo. Quando eu viajei para essa região, eu me senti realmente no século XVIII. Para você ver como o Brasil ele tem várias temporalidades. Eu tô em São Paulo, aqui, e vocês vão ter acesso a essa aula na internet. E a gente também se conecta pelo WhatsApp com várias pessoas no mundo. A gente sabe o que acontece na Itália, mas aí você tem uma região em que o transporte de comida vem através desses tropeiros. Várias temporalidades, isso é interessante. Enfim.
Bora lá, seguindo a aula. Por causa da mineração, você vai ter, obviamente, tinha essa desorganização, a galera vinha adoidada para essas regiões, mas obviamente que não foi. Você teve uma organização política, de extração, fiscalização, e nós vamos perceber isso aqui agora. Vai surgir essa intendência de Minas Gerais, tendo como capital Vila Rica, que depois é a cidade atual hoje de Ouro Preto. E curiosidade, Ouro Preto porque os metais preciosos tirados de lá vinham com minério de ferro junto. Então o ouro ele vinha escurecido, você tinha que lavar para aí você conseguir ter o ouro, somente ele, né? Então por isso que Ouro Preto, porque é uma região também rica em minério de ferro, então quando você extraía ouro, você também extraía junto minério de ferro. Enfim, segue. Bem, a Intendência de Minas Gerais, ela era subordinada diretamente à metrópole. Nenhum tipo de órgão aqui no Brasil colonial, no Brasil colônia, conseguia dar ordens à região de Minas Gerais. Lembra lá o governo geral? O governador geral ele não dava ordens para o intendente de Minas Gerais. Vamos dizer, o prefeito, tudo bem? Só para ser mais didático aqui. O prefeito de Minas Gerais, ele só era conexão direta com o rei de Portugal. Entendeu? Olha o cuidado com essa região. Olha como Portugal se impõe ali e fala, não, você não vai ouvir ninguém aí do Brasil, você vai me ouvir, eu, rei de Portugal. Certo? Você tem aí uma distribuição de terras. E a distribuição de terras aconteceu o seguinte, uma parte é para o descobridor, aquele que descobriu, uma parte vai para a coroa, então tudo que era extraído ali ia para a coroa, e a outra parte, o restante, era um sorteio. E como era feito esse sorteio? Qualquer pessoa poderia? Não. Esse sorteio eram candidatos, e aí as pessoas eram selecionadas dependendo da quantidade de escravos. Por exemplo, tem 3 pessoas que querem pegar aquele pedaço de terra. E o sorteio, não é sorteio na verdade, né? Mas, enfim, ia ser definido com base em quem tem maior número de escravos. Então, eu tenho 100 escravos. Por enquanto, estou ganhando. Meio que fosse um leilão. Se alguém chegasse na hora lá e falasse, eu tenho 150 escravos, aí ele ganhava de mim, ele pegava a terra. Certo? Beleza? Isso é uma forma de evitar os aventureiros, os faiscadores, pessoas que não tinham muitas condições financeiras para fazer um alto investimento para ter uma extração mais profunda da terra. Porque você ia precisar de máquinas, de uma engenharia muito maior, logo você ia precisar de mais dinheiro. Para garantir então que para garantir que os responsáveis da mineração fossem homens, famílias ricas e com condições de fazer essa extração, era feito isso. Por quê? Porque se você tem uma quantidade gigantesca de escravos, logo você tem muito dinheiro. Beleza? Certo? E aí elimina então esses aventureiros, essas pessoas que não teriam a capacidade de tirar todo o ouro e enriquecer com isso a coroa portuguesa. E como que a coroa portuguesa ganhava com isso? Turminha, óbvio que era com arrecadação de impostos. Bem, turma, esses impostos... Eu vou apresentar 3 para vocês aqui, mas o mais famoso é o quinto. E o quinto é retirado na casa de fundição. Bem, melhor ao vivo, seria melhor ao vivo, né? Mas eu vou tentar explicar aqui oralmente, vamos ver se rola. É o seguinte, no Brasil era liberado você circular com ouro em pó, com ouro em pepitas. Só que isso fazia com que muitas pessoas burlassem a regra da arrecadação de impostos, sonegassem os impostos. Então burlassem essa arrecadação. Todo mundo ninguém quer pagar imposto. Se der para burlar, para você ter mais dinheiro para você, a galera faz. Beleza. Qual que foi a ideia então usada por Portugal? Eu vou criar a casa de fundição e só vai poder circular ouro em barras. E que tiver o selo real. Aí ó, subi aí mais um tópico aí, o selo real. Como na imagem aí ao lado. Aí você pode estar perguntando, professor, mas não circula, mas a galera vai negar ouro, professor? O pessoal vai comprar e vender em pepitas, já era. Não, porque não vai ser mais vantajoso. Explico. Se você é um vendedor e você aceita vender os seus produtos, vende seus produtos e você recebe em troca, você aceita receber em troca pepitas de ouro, pedrinhas de ouro, portanto que não passou pela casa de fundição, se você é pego, além obviamente de você sofrer algum tipo de punição, você vai ser obrigado a pagar 1/5. Então você sai no prejuízo.
Você vai ser obrigado a pagar esses 20%. Um quinto, 20%. Beleza, turma? Matemática aí, hein? Um quinto, 20%. Então, assim, se você recebe, como pagamento de alguma coisa, 1 quilo de ouro, o seu lucro, vamos pensar, você recebeu 1 quilo de ouro. O seu lucro foi de... se equivale a meio quilo de ouro. 500 gramas. Beleza? Você comprou, vendeu, você tem um lucro, você recebeu 1 quilo, mas o seu lucro foi de meia grama. Desculpa, meio quilo. 500 gramas. Só que se chegam e vê você com essas pepitas de ouro, você vai ter que pagar 20% disso. Percebam como não é vantajoso? Como que as pessoas não vão aceitar? Porque senão elas vão ter que pagar o quinto. Elas vão ter que pagar esse imposto se ele aceita em pedrinhas de ouro. Então muitos falavam o seguinte: eu não vou aceitar não, vá lá, pague o imposto, porque senão eu vou ter que pagar, porque eu vou estar com essa pedrinha, com esse ouro em pó. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, turminha. Se não ficar, vocês mandam lá uma perguntinha pra mim no chat. Beleza? Você tinha também um outro imposto, a captação. As pessoas, a galera que trabalhava na extração do ouro, que utilizava mão de obra escrava ou mão de obra livre, tinha que pagar um imposto também. Certo? E, por último e mais terrível imposto, é a derrama. O que é a derrama? A derrama é o seguinte, turma. Na casa de fundição, então, a coroa portuguesa recolhia um imposto, 1/5, certo? Só que a partir de 1760, essa arrecadação, a extração de ouro foi diminuindo, foi acabando. Lembram-se, ouro não se planta, se extrai só, né? Portanto, foi acabando, foi se esgotando. Naturalmente, portanto, a arrecadação de 1/5 do imposto do quinto foi também diminuindo. A coroa portuguesa então cria essa lei da derrama para incentivar as pessoas a melhorarem o desenvolvimento técnico e continuar extraindo ouro. De que forma foi essa ameaça? De que, em relação à arrecadação do quinto, se no período de 1 ano não tiver arrecadado 1,5 toneladas, que são 150 arrobas, isso equivale a 150 arrobas, se não tiver arrecadado 1,5 toneladas de ouro na arrecadação do quinto, a coroa portuguesa vai ter o direito de entrar na casa das pessoas e tirar todos os seus pertences valiosos até chegar a 150 arrobas. Tudo bem? Beleza? Até chegar nessa 1,5 toneladas. Tá claro? Espero que sim. Tem que explicar de novo? Eu explico de novo. Tá bom. Tem que chegar em 1,5 toneladas nessa extração do quinto. Daí, se não chegar nessa 1,5 toneladas, a coroa portuguesa ia invadir a casa desses senhores da mineração e ia tirar todos os seus pertences até chegar a 1,5 toneladas. Beleza? É isso. E o que é essa 1,5 toneladas? A minha preocupação é essa, turminha. Essa 1,5 toneladas não é o ouro total, toda a extração do ouro. Não. Eu tenho que ter 1,5 toneladas correspondente à extração do quinto, do imposto do quinto. Então, o que a coroa retirar do imposto do quinto tem que ser, no total, 1,5 toneladas. Beleza? Certo? É isso. Se não ficou claro, manda lá no chat pra mim. Beleza? Uma coisa interessante, pra finalizar esse slide. A elite mineradora não é rica. Ela não tem muita sobra de dinheiro pelos altos impostos que ela tem que pagar, e de maneira proposital, feito pela coroa portuguesa. A coroa portuguesa quer que o máximo de ouro chegue na mão dela. Portanto, os impostos são caríssimos, são altíssimos. Tudo bem? A estrada real, turminha, esse transporte feito por aí, era obrigatório o ouro passar por essa estrada. Não podia utilizar outro caminho. Se você fosse pego transportando o ouro fora dessa estrada, você era punido. Era uma maneira, obviamente, de evitar o contrabando, evitar os desvios do ouro, certo? Interessante que algumas pessoas, para não pagar o quinto, para conseguir ter o ouro e tirar o ouro da coroa portuguesa, vamos dizer assim, né? Roubar da coroa portuguesa, roubar do Estado, burlar o Estado,
Tinha aí o santo do pau oco. Quem aqui já não ouviu essa expressão, santo do pau oco? Porque era colocada aí as pepitas de ouro nesse santo. Então essa pessoa conseguia a imagem de um santo, então fingiam que ele estava numa procissão ou algo do tipo, então os guardas não averiguavam os santos, mexiam em tudo, menos obviamente no santo, porque era uma imagem religiosa muito forte. Lembra que eu falei para vocês, o chá de Monte Santo acreditava no poder do santo, então ele não ia mexer. Então era utilizando da fé dos outros que o ouro era contrabandeado, levado para outras regiões. Tudo bem? Beleza? Tá acabando, viu, turminha? Bora lá. A escravidão. No período da mineração, você tem um grande número de alforriados. O que é alforriados? Libertos. Daí, galera, por quê? Nesse período você tem uma grande quantidade de escravos libertos, e é interessante pensar nisso. Tá vendo como você tem uma classe média? Classe média é uma classe livre, e muitos compõem essa classe média é composta por muitos ex-escravos, porque muitos eram escravos de ganho. O que são escravos de ganho? Escravos que vendiam produtos, pegavam o produto do seu senhor e vendiam na cidade. E aí, turma, ele ganhava parte daquilo que foi vendido, ia para ele, ficava com ele. De pouco em pouco, alguns conseguiam até comprar sua alforria. Por isso, escravo de ganho. Ele era um comerciante, era escravo, ele era dono de alguém, mas ele vendia os produtos do seu senhor, que podia ser um sapateiro, por exemplo. Então ele ficava fazendo sapato e o escravo ia na rua e ficava vendendo. E aí ele conseguia um dinheirinho cá, um dinheirinho acolá, uma gorjeta ali, uma gorjeta lá, e aí ele conseguia, alguns conseguiam comprar a sua alforria, a sua liberdade. Também a denúncia de sonegação. Os escravos que denunciavam pessoas que estavam sonegando impostos também ganhavam alforria. Isso era uma forma de incentivar a fiscalização. Era dado prêmio ao escravo que denunciasse aqueles que não estavam pagando o quinto, estavam fugindo dos impostos. E também, obviamente, com a circulação do ouro, turma. Você tinha uma grande circulação de ouro e que ele também conseguia, dependendo do que o ouro chegava na mão dele, através até do contrabando até, se tinha essa grande circulação, ele conseguia comprar a sua alforria. Mas a vida, obviamente, não era tão boa, certo? Você tinha os quilombos, muitos escravos fugiam, as condições de trabalho eram péssimas na mineração. Eles mexiam com mercúrio, então eles morriam facilmente. A expectativa de vida de um escravo na mineração era menor do que na região açucareira, pra vocês terem ideia. E aí um quilombo famoso é o quilombo de São Gonçalo. Tá aí um desenho de época explicando para vocês, né, o quilombo. E para mostrar essa diversidade étnica, porque você começa a ter escravos libertos, então você tem negros livres, e aí vão se relacionando. Você tem o famoso caso de Chica da Silva, o mito de Chica da Silva, é bem interessante. É uma mulher que se casa com o homem mais rico de Minas Gerais. Ela tem 13 filhos com ele, e aí acreditam que ela fez mandinga para conseguir esse casamento, enfim, todo esse preconceito, todo estereótipo, né? Mas pra vocês terem ideia, naquela época, hein? Hoje é difícil acontecer isso. Esse homem que casou com Chica da Silva, ele como posso dizer, foi no cartório da época e assumiu os filhos, os 13 filhos. Os 13 filhos de Chica da Silva com esse homem foram... O pai deu o nome dele, falou, não, são meus filhos, assumiu os filhos. Para uma época, a Chica da Silva, ex-escrava, né? E hoje a gente tem muitos pais que abandonam os filhos. Depois, quando a mulher fala que tá grávida, o pai some, enfim, né? Problemas sociais brasileiros. Para mostrar, então, essa diversidade, essa ascensão social, eu falo de um dos homens importantes, um dos artistas importantes da época. Tá aí o Aleijadinho. Ele é filho de português com uma escrava. E aí você tem o estilo artístico famoso, que é o barroco. O barroco, turma, é uma resposta ao Renascimento.
Lembra na aula passada que o Renascimento ele vai servir para fazer uma crítica à Igreja Católica, a desenvolvimento da ciência, a separação das coisas terrenas de Deus, então uma cultura laica. O Barroco é um estilo que vem como uma resposta ao Renascimento e para recuperar os fiéis perdidos pela Reforma Protestante que está rolando. Então o Barroco ele vai valorizar muito o exagero. Em Minas Gerais você tem esse estilo do Barroco, mas com muito ouro. Pro fiel não se desgarrar da Igreja Católica, não virar protestante, uma forma de garantir fiéis. Então vai utilizar da arte. Tudo bem? Se na arte renascentista a gente tem uma simetria, um cuidado, aqui não, no Barroco as coisas são assimétricas. Então não tem assimetria, o cuidado que tem com o Renascimento. O Barroco ele tenta resgatar a arte anterior ao Renascimento. Só que você vai perceber, se você buscar na internet, que você tem mais movimento, querendo ou não. Você oferece mais movimento, você oferece um rosto mais dramático. Se você for lá na aula anterior que eu falei, tratei sobre a arte gótica, por exemplo, você vê estátuas muito paradas, estáticas, né? Sem aquela noção de movimento que o Renascimento dá. Aqui no Barroco, as estátuas elas terão um pouco mais de movimento, mas um destaque ao rosto, ao exagero do rosto, do sentimento, da sensação. Então, Cristo na cruz ele vai ter uma expressão de dor, de sofrimento. E, obviamente, todo esse enfeite do ouro para as pessoas permanecerem na Igreja Católica, a sua fé, enfim. Toda a estratégia, uma das estratégias que vimos nas aulas anteriores, de fazer com que o fiel permaneça na Igreja Católica. A arquitetura é fundamental para isso, para esse sentimento, para a fé. Beleza, turma? É isso aí. Acabou a aula. Seguinte, próximo slide aqui, ó, adivinha? Claro. E é claro que teremos um exercício aí no final da aula para quem conseguir fazer. Galera, todo mundo sabe que nós vamos entrar de férias. Espero que essa pausa de um mês seja suficiente e que possamos estar juntos novamente na sala de aula, de corpo presente. A aula ao vivo é insubstituível. Boa sorte a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.